canto, quando eu penso nessa lente canto, como é que eu vou me avaliar? O que está me faltando? Está me faltando controle? Está me faltando recurso? Ou realmente a minha capacidade de expressão está ruim? Então vamos começar a nossa segunda aula sobre o workshop 4 pilares do sucesso vocal. E hoje nós vamos falar do segundo pilar, que é o canto propriamente dito. Quando eu penso em canto, eu tenho que pensar em algumas coisas. Primeiro, o controle vocal e a competência técnica que a pessoa tem para cantar, os recursos vocais que ela dispõe e a interpretação. Então quando a gente avalia o canto, a gente vai avaliar sobre essas 3 lentes, tá? Então, o que eu avalio quando eu penso no controle vocal e na competência técnica? É se a pessoa ela realmente tem técnica para cantar. Ela é uma pessoa muito desafinada, você desafina, você perde as notas facilmente ou não? Como é que é isso para você? Essa pessoa, além de desafinar, ela tem dificuldade em atingir notas, né? Ela sempre desafina, independente da melodia, ou ela desafina só quando ela não está se ouvindo, e isso é importante a gente observar. Às vezes a gente desafina porque a gente não está ouvindo, né? Às vezes a gente desafina por uma questão técnica, porque às vezes você não consegue atingir uma determinada nota lá naquela região mais aguda, às vezes você tem dificuldade e acaba desafinando. Mas de qualquer forma, você tem dificuldades na afinação? E você tem dificuldades no controle de tons, por exemplo, nas notas mais agudas? Muitas vezes eu não consigo atingir ou as notas mais graves, ou o meu problema é no médio, né, nos tons mais médios. Eu acabo me perdendo, eu não consigo sustentar bem os tons, né? Você tem sustentação, você sustenta bem as notas, especialmente nos finais de frases. Os cantores às vezes têm essa dificuldade. Nos finais de frases eles não sustentam e às vezes é nessa hora que ele desafina. O seu problema é aí? Você articula bem os sons, tem uma precisão articulatória, né? Porque às vezes o cantor tem essa dificuldade e a gente acaba prestando mais atenção na forma como ele canta do que no canto dele em si mesmo. Você consegue cantar sempre só gritando? Um jeito bom da gente saber se a pessoa tem um controle vocal é falar com ela assim: canta desse jeito, com esse timbre, dessa forma mesmo, mas em baixa intensidade. O cantor que tem controle vocal, ele consegue cantar com o mesmo timbre de voz em baixa intensidade. Se ele canta sempre, se ele só consegue esse timbre gritando, ele só consegue atingir essas notas gritando, tem alguma coisa errada. Ele não tem tanto controle vocal, ele tem uma dificuldade técnica, competência técnica que falta para ele. Então, eu acho que são esses pontos. Uma pessoa tem que cantar afinado, ela tem que conseguir atingir as notas com sustentação, tanto agudas quanto grave. Então, isso é a competência técnica, esse é o básico, tá? A competência técnica para poder cantar. Então, são esses pontos que a gente vai observar. Isso é competência técnica. Agora eu vou falar sobre os recursos vocais. Imagine você pintando um quadro. Tá? Você vai pintar o quadro, você tem uma ideia e você quer pintar aquele quadro. Se você tem muitas tintas, muitos pincéis, você pode fazer uma pintura incrível. Você tem vários recursos para pintar esse quadro, tá? O que não quer dizer que o pintor com pouquíssimas tintas ele não possa pintar um quadro bonito. Mas se ele tiver mais tintas, ele vai ter mais recursos. Então, os recursos vocais é a mesma coisa. Você pode saber fazer drive, fazer falsete, fazer ralentar mais a música, trabalhar com a dinâmica, né? Brincar com a dinâmica. Você pode fazer, colocar areia na voz, fazer um timbre de voz mais metálico, menos metálico, mais oral, né? Trabalhar assim com quebras de voz, né? Na hora que você está cantando, dá aquelas quebras. Ou seja, você pode ter vários efeitos vocais e você saber fazer esses efeitos. Quando você tem tudo isso, são recursos vocais que você tem, que você pode utilizar isso para a sua interpretação. Isso não vem primeiro, a sua interpretação vem primeiro e esses recursos vão auxiliar essa interpretação. Eu quero dizer alguma coisa. Se eu tenho mais vocabulário,
né, eu posso me expressar melhor, eu tenho mais recursos em que eu posso ali utilizar. Às vezes os cantores eles ficam muito preocupados em ter recursos. Eu preciso saber fazer drive, eu preciso saber fazer uma voz rasgada, eu preciso saber fazer uma voz cheia de ar, com areia e etc. Mas às vezes eles não têm a competência técnica, eles não têm o controle vocal. E aí, de que adianta o cara saber fazer um drive incrível e na próxima nota ele desafina? Isso é a pior coisa que tem para o cantor. Então, primeiro ele tem que ter uma competência técnica, né, um controle vocal. Depois ele tem que ter os recursos. Quanto mais recursos ele vai tendo, mais ele tem possibilidades interpretativas, vamos dizer assim. Então, você tem esses recursos. Agora, tem cantor que é muito pobre também. Ele só canta de uma maneira. Ele tem um controle, ele é afinadinho, é bonitinho, canta direitinho e tal, mas fica faltando alguma coisa, fica faltando recurso. Precisa saber colocar a voz no lugar certo para interpretar aquela música, às vezes com mais peso, com uma ressonância diferente, né? Ou com uma leveza maior, ou com uma dinâmica. Então tem cantores também que ficam meio sem sal, porque fica a mesma coisa o tempo todo. Então falta recursos nesses cantores. Isso é um segundo ponto. E o outro ponto é a interpretação propriamente dita. Então, não adianta, eu vou lá pintar, volta lá para minha pintura. Eu tenho várias tintas, mas eu não sei o que fazer com essas tintas. Eu quero fazer uma pintura, mas eu não tenho ideia dessa pintura. Eu tenho ideia aqui, mas eu não sei expressar isso. Eu não sei transformar a minha ideia na minha expressão. A interpretação é isso. O cantor, ele precisa saber expressar, né? A capacidade dele de expressar. Ele pode utilizar esses recursos, sim. Mas eu já vi vários cantores com poucos recursos, com uma voz pequena, mas uma capacidade de interpretação tão grande que me arrepiava. Então, quantas vezes a gente tem uma mesma música, aí chega um cantor e muda essa música toda e quer dizer outra coisa e realmente faz a gente arrepiar. Então, são coisas diferentes. Controle vocal, recursos vocais e a interpretação propriamente dita. Então, o canto, quando eu penso nessa lente canto, como é que eu vou me avaliar? O que está me faltando? Está me faltando controle? Está me faltando recurso? Ou realmente a minha capacidade de expressão está ruim? Né? Então, tem pessoas quando vão interpretar, elas interpretam com o corpo tudo que elas querem dizer. O corpo e a voz é tudo junto. É tão visceral, a coisa é tão real que a gente fica toda arrepiada. E às vezes a pessoa nem usa tantos recursos vocais tão rebuscados assim. Às vezes a forma de falar uma determinada palavra faz toda a diferença numa música, né? Às vezes ela fala com entre os dentes, dá uma sensação de raiva, ou ela fala com uma forma mais fluida. Então, fica lânguida, né? Então, a forma como a pessoa fala dá um outro sentido e realmente impacta a gente. Então, aonde está seu problema? Em qual desses lugares está o seu problema? Ou você não tem problema nenhum? Aonde que você acha que você é um pouco fraco nisso, quando você avalia você cantando? Sabe o que você faz para se avaliar? Filma. Tenta pedir alguém para filmar você cantando. No show é melhor, porque uma coisa é você cantar aqui na frente da câmera e outra coisa é você cantar num show, né? Observa isso. Pensando no canto, vamos avaliar tanto na frente da câmera como no show. Acho que vai ser até melhor. Vamos olhar essas duas coisas. Aonde que são os seus pontos ali que estão ainda fracos? Aonde você é forte? Toma consciência disso. Então, essa é a aula sobre o canto, o pilar do canto. Aonde você está? Em que pontos não está bom e que pontos são fortes em você? Tome consciência disso.